Pois é. E nós perdemos ontem também em São José um dos vereadores mais populares dos anos 80. Né? Faleceu ontem em São José o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Jairo Pintos. O Jairo Pintos, está aí a foto dele, ele também estava convalescendo aí numa luta contra um câncer. Me parece que era um câncer de pele, pelo que a informação que eu obtive. Eu cheguei a noticiar aqui a informação que eu tive que ele estava na UTI lá do Pio 12. A informação que eu tive lá do Pio 12 na ocasião é que ele tinha testado, ele estava lutando contra o câncer, estava na UTI e tinha testado positivo para o Covid. A informação também que eu tive é que lá ele combateu e venceu o Covid. Né? Venceu o Covid, depois testou negativo, mas o estrago que foi feito fez com que ele ficasse ainda mais fragilizado na luta contra o câncer e ele acabou ontem perdendo essa batalha aí. Né? E nós temos alguns pronunciamentos de pessoas que conviveram com ele. Né? Pessoas que conviveram com ele. Quem é que você tem primeiro aí para falar sobre o Jairo? Vê quem está aí. O José Raimundo Romancini. O José Raimundo Romancini foi vereador naquele período, junto com o Jairo, e ele também ficou muito triste, eram amigos pessoais, até hoje se falavam com muita frequência. E o José Raimundo Romancini deixou aí uma mensagem pelo passamento do ex-vereador e ex-presidente da Câmara. Olha, eu acho que o Jairo foi o vereador que mais vezes teve a presidência da Câmara. Me disseram 3, mas eu tenho quase certeza que ele foi presidente 4 vezes. Não, tá certo. Foram 4 mandatos. É isso mesmo, tá certo. Estou confundindo. Foram 4, é que eu estou falando de improviso. Foram 4 mandatos e ele foi por 3 vezes presidente da Câmara. Não é fácil não, hein? 3 vezes numa Câmara como São José. Romancini, cadê você? Recebi hoje a triste notícia do falecimento do meu amigo Jairo Pinto. Uma pessoa que eu convivi na política e é um exemplo de trabalhador, um exemplo de política que deveria ser seguido por muitos políticos da nossa cidade. Vai deixar um vácuo no meu coração, porque ele me recebia de braços abertos em sua casa diversas vezes. Isso marca as pessoas. E eu fiquei muito triste mesmo com essa notícia. Quero deixar minhas condolências à Vera, aos filhos, que seguem o exemplo do pai. Que Deus o receba de braço aberto. Bom, só deixar muito claro o seguinte, ninguém aqui, e eu odeio aquela frase, o Brasil tem esse hábito de falar assim, morreu, virou santo. Morreu, ficou bonzinho. Não tem santo, não tem bonzinho. O que eu acho, e conversando com os políticos contemporâneos do Jairo ontem, é o seguinte, eu não acredito que uma pessoa saia de casa pela manhã, por exemplo, acordamos agora há pouco, vamos hoje saindo para a luta aí de um dia inteiro pela frente, não sabemos se vamos chegar ao final do dia. Agora, eu não acredito que uma pessoa vá se levantar pela manhã e falar assim, hoje eu vou fazer tudo errado. Sabe? Erra-se com muita frequência, mas eu não acredito que isso seja proposital. Todo mundo erra, todo mundo acerta. Agora, o que acontece é o seguinte, um camarada para ter 4 mandatos à frente, lógico que ele deve ter errado muito, mas também fez muita coisa boa. Todo mundo deixa uma contribuição para São José. Por exemplo, os prefeitos, um foi melhor, outro foi pior na avaliação de cada cidadão. Mas cada um que passa por ali põe um tijolinho para a cidade crescer, dá a sua contribuição. Né? Alguns fazem umas catástrofes, outros fazem menos catástrofes, mas o importante é que até agora não conseguiram destruir São José. Né? São José está crescendo. Tentam, mas não conseguem. Bom, quem mais vai falar sobre o Jairo?
Eu lembro do Jairo. Você sabe que ontem eu estava procurando, pensando em repórteres da época. Falei, gente, eu tô velho. Falei, gente, olha, os da época já morreram, não lembro de ninguém. Eu estou lembrando do pessoal de agora, eu falei, Nicolini. Nicolini, eu acho que não é daquela época. Eu não lembro. Será que o Elcio Costa lembra do Jairo Pintos? Eu fiquei pensando, quem mais? O Ângelo Ananias lembra, mas o Ângelo Ananias daquela época ele era mais esporte, fazia mais o futebol, né? Não fazia muito política. Ele está nesse horário lá com a gente lá na... ele não está me ouvindo porque ele está lá na Piratininga agora. Depois ele ouve, eu sei que depois ele ouve. Mas o Paulinho Silva era programa musical, só fazia o troca-troca, não era repórter político naquela época. Eu falei, só sobrou. Eu perguntei para o Dirceu plenamente, o Dirceu falou que também não é da época dele. Olha só. Eu falei, Lano Brito, quem mais? Eu falei, gente, eu já fui para o terceiro escalão, o negócio está feio. Quem mais vai falar sobre o Jairo? Quem? Quem? Mas Antônio o quê? Não tem nome aí na frente escrito? Ué, preciso saber quem é. Então eu vou chamar. Então, eu quero a palavra agora, deixa eu ver, da Flávia Camargo. A Flávia Camargo, ela também foi vereadora naquele período junto com o Jairo Pintos. O pessoal estava confundindo com o Jairo Santos. Não, o Jairo Santos, que foi do PV, não, o Jairo Pintos. Flávia Camargo, por favor. Bom dia, Ferreira Leite. Eu gostaria também de dar o meu testemunho, né, da minha convivência com o Jairo Pintos. Jairo Pintos eu conheci quando eu ainda era jovem, né, trabalhando no mercado municipal. Meu pai tinha uma banca de caldo de cana no mercado municipal e o pai dele, Constâncio, tinha uma banca de frutas e eu trabalhava com o meu pai e o Jairo trabalhava na banca do pai dele, ele e os irmãos. E lá nós nos conhecemos, né? A gente brincava muito lá durante o trabalho e fez uma amizade muito boa. E depois convivi com o Jairo na Câmara Municipal como vereador, né? Apesar dos nossos embates, que houveram muitos embates, mas sempre me dei muito bem com o Jairo, nunca tive nenhum problema. E Jairo sempre foi uma pessoa que soube respeitar muito a todos os seus parceiros, né, a todos os outros vereadores. E depois que tanto eu quanto ele deixamos a vereança, eu encontrava com o Jairo muito na sua quitanda, né, lá no satélite, a gente conversava muito e o Jairo sempre foi um grande amigo. Então eu gostaria de expressar os meus sentimentos, né, a família do Jairo, a sua esposa, seus filhos, né, a todos os seus amigos, porque com certeza é uma grande perda, né, para nossa cidade. Ele que tem uma história de vida política, né, e de trabalho em prol da nossa cidade. Então fica aqui o meu sentimento e também as minhas orações por ele, tá bom? Um grande abraço. Flávia, eu sei quem é o Antônio que ela está falando. Olha, põe aí para falar, ele também conviveu naquela época ali. O ex-secretário de governo era o supersecretário do Emanuel e ele foi vereador também, o Antônio Alvan. Por favor, o Alvan, por favor. Eu conheci o Jairo Pintos quando ele trabalhava na banca do mercado, a banca do pai dele. Eu morava na Siqueira Campos. A gente estava sempre ali no mercado, frequentando os comerciantes, conversando com os comerciantes. Em 82, nós dois fomos eleitos vereadores. Eu tive o privilégio de participar junto com o Jairo Pintos na Câmara Municipal, naquele mandato que foi até 88, depois novamente até 92. Enfim, o Jairo sempre foi um parceirão. E em 97, mesmo ele não tendo apoiado o Emanuel na eleição, ele foi um grande parceiro da administração do Emanuel, da prefeitura. Eu, como secretário de governo, fazia essa tratativa com ele e ele ajudou muito a cidade a crescer, a se desenvolver, a ser a cidade que é hoje. Lamento pela perda do Jairo Pinto. Eu gostaria de desejar aos seus familiares que tem aí o nosso carinho, o nosso abraço e que Deus conforte a todos. Então, o que eu podia dizer do Jairo Pintos era isso, um grande parceiro, um grande lutador por São José dos Campos.
e plantou a sua semente, e eu tenho certeza que isso vai continuar com os seus filhos. Obrigado aí pelo seu depoimento. Quem também fez questão de falar sobre a morte do Jairo Pintos é um dos radialistas mais famosos, né? Ele chegou a ser o vereador mais votado de São José, um dos grandes nomes do rádio aqui da região, que foi colega do Jairo Pintos como vereador, o Roberto Barbosa, da Ótima FM. Barbosa, por favor. Olá, Ferreira. Quero te agradecer pelo espaço que você está abrindo para a gente estar falando sobre a perda desse amigo tão querido, tão especial, que se foi, nosso amigo Jairo. Jairo Pintos, meu colega de bancada na Câmara, gente boa, um baita de um pai, um amigo, um excelente vereador combativo, uma pessoa realmente muito querida, amigo de todo mundo. É muito triste a gente, né, receber a informação, a notícia da perda de uma pessoa tão querida, tão especial como o Jairo. É lamentável, não tenho nem palavras, estou realmente muito emocionado, triste com a passagem dele, com o passamento dele, e desejo aqui de todo o meu coração que ele esteja nos braços de Deus e que Deus conforte a sua família, os seus filhos, os seus amigos. Obrigado, Ferreira, pelo espaço. Que Deus o tenha, Jairo. Pois e muitos colegas da época fizeram questão de deixar um depoimento pelo passamento do ex-vereador Jairo Pintos. Quem também falou conosco foi o ex-vereador e sindicalista, o José Laurindo Portela, que também foi vereador naquele mesmo período. Portela, por favor. Bom dia, Ferreira. Eu queria dizer que perder uma cidade, perder hoje uma grande pessoa, um grande cidadão, ex-vereador, presidente da Câmara de São José dos Campos. Queria aqui, com muita tristeza, pedir a Deus que ele tenha o descanso merecido e que ajude a confortar os corações de todos os seus familiares e amigos que nesse momento estão sofrendo. A cidade perde uma pessoa interessante que prestou um grande trabalho para a Câmara, para todo o povo de São José dos Campos. Que Deus dê muita tranquilidade à família, muita paz. Pois é, o Jairo Pintos, ele ficou muito famoso. Eu me lembro que nos anos 70, né, os políticos têm umas características interessantes. Hoje nós vamos falar com a candidata do PSOL. Eu sempre confundo o PSOL com o PSTU. Por que as pessoas confundem, né? O que há de semelhança entre os partidos? Vou perguntar para ela daqui a pouco. Já perguntei por telefone, já vou perguntar de novo. Olha, eu me lembro que na década de 70, no auge, quando o Bevilacqua era galanzão, né? Tá aí o Bevilacqua ainda aí se cuidando, né? Cuidando da saúde. E, na época, o Bevilacqua era o favorito. Aí era o Bevilacqua para prefeito, para deputado. Eu acho que para federal era o Coimbra, para estadual era o Robson Marinho. Olha o timão. E alguns vereadores novos que surgiram na época. Aí quem surgiu bem popular na época foi o Pedro Bala. E saiu, eu lembro que saiu uma caminhoneta assim, e o Pedro Bala saía em cima jogando bala. Pedro Bala dá bala. Pedro Bala, que coisa. E o pessoal caía nessa. Saía distribuindo bala. Né? Aí, tanto é que depois ele foi lá, a popularidade foi tão grande, porque ele era um cara do futebol, do carnaval. E como jogador, ele marcou o primeiro gol profissional do São José na história, na década de 60. E depois ele incorporou, inclusive, né? Agora virou mania, se incorporar o apelido ao nome. Pode, o Brasil vira bagunça, pode mudar o nome, né? Aí ficou Pedro Celestino Bala de Freitas. Assim como o Lula também colocou, né? O Dilermando Dié, o apelido, ele colocou o Dié no nome. Né? Então, e o Jairo Pintos tinha uma peculiaridade, né? Toda a eleição ele ficava ali perto da Câmara, distribuindo pintinho. Vinha aquelas caixinhas com pintinho, a criançada adorava. Ele distribuía. Eu não sei
se assim como tinha o Pedro Bala da Bala, não sabia se tinha Jairo Pinto da Pinto. Eu não sei se tinha. Mas que ele distribuía, isso distribuía. Quem mais falou sobre o falecimento do Jairo foi o nosso colega radialista, está no ar agora, o Lano Brito. Lano, por favor. Eu perdi um grande amigo. O Jairo foi, durante boa parte da minha vida como repórter político na Câmara Municipal, no prédio antigo, da Praça Afonso Pena 29, um grande parceiro, e eu tinha nele também, assim como se diz na gíria, um informante de primeiro costado. O Jairo, sempre quando alguma coisa estava pipocando, borbulhando no mundo político, ele me lembrava, me cobrava e me passava detalhes. Mas deixando para lá essas coisas que já foram, Vamos falar da saudade do grande amigo. Jairo Pintos, descanse em paz, viu? E a família enlutada, as nossas condolências, a família toda aqui da High Valley, consternada com o passamento de um cara que foi, sem dúvida, um dos grandes políticos desta era mais recente da política joseense. Acompanhei de perto os seus passos e com ele tive bons momentos falando sobre política e outros assuntos pertinentes a essa grande São José. Descanse em paz, meu caro Jairo Pintos, e até um dia. Vocês viram aí a Flávia Camargo, ela dizer que haviam muitos embates calorosos na Câmara, na tribuna, coisas que eles não concordavam, mas aí é que está, essa é a grande arte da política. Isso é coisa que você discute lá na tribuna. Mas paralelamente era um bom amigo, tinha uma boa convivência. As pessoas hoje em dia, eu acho que o grau de intolerância aumentou muito e as pessoas acabaram perdendo um pouco disso, essa arte de saber conviver com as diferenças. Tanto é que o Jairo, sendo oposição à situação, ele, independente das ideias que ele defendia, ele conquistou aí o respeito de situação e oposição. Quem também deixou um registro aí, pelo passamento do vereador e ex-presidente da Câmara de São José, Jairo Pintos, é a minha amiga, ex-prefeita, doutora Ângela Guadagnini. Doutora, por favor. Queria estar deixando a minha solidariedade, meus sentimentos para toda a família do Jairo Pintos. Foi um vereador na cidade, representava um setor da sociedade, que eram os agricultores, o pessoal que plantava, que colhia, que vendia. Era a tradicional campanha dele de distribuição de pintinho. Eu me lembro muito bem como a criançada adorava ir lá pegar os pintinhos para distribuir. Mas nesse momento é um momento de solidariedade. Então, o nosso grande abraço à família toda que está enlutada e que se sente nesse momento triste. Que Deus console a todos vocês. Obrigado pela participação, doutora Ângela. Eu agradeço, doutora Ângela, que não está falando em lugar nenhum. Aí com a gente ela falou, obrigado. Quem também deixou uma mensagem foi o ex-presidente da Câmara e atual vereador Dilermando Dié. Falei dele agora há pouco. O Dié também. O Dié, naquela época, eu me lembro bem, eu já trabalhava lá na Câmara, eu era assessor do ex-presidente Florivaldo Rocha. E eu me lembro que naquela época o Dié era assessor do Bastos. Depois que ele veio a ser vereador, ele fazia assessoria para o ex-vereador Macedo Bastos, que eu tentei localizar ontem, o telefone tocou o Bastos também. Dié, com a palavra, presidente, vamos lá. Nesse momento, quero lamentar a perda de um grande homem público de nossa cidade, fora isso, um grande amigo, uma pessoa muito familiar, uma pessoa muito bondosa, um empresário muito conhecido, desde sua família ali na área do Mercadão Municipal. Enfim, hoje nós tivemos a perda de um grande vereador, foi presidente da Câmara 3 vezes, graças à sua urbanidade, a maneira de tratar as pessoas, o nosso amigo, o vereador Jairo Pintos. Que Deus conforte muito a sua família. Do fundo do coração, desejo que vocês saibam
suportar generosamente essa despedida dele e que nós sabemos que nesse momento ele já está nos braços de Deus e lá de cima ele nos orientará cá embaixo. Grande abraço, Jairo. Que Deus te abençoe. Pois é, você vê que há muita manifestação aí. Há bastante tempo que eu não vejo tanta gente se manifestar pela perda de um colega político. Quem também deixou uma mensagem pelo falecimento do Jairo Pintos é o nosso ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado, ex-prefeito, Carlinhos de Almeida. Por favor, Carlinhos. Eu quero expressar aqui a minha solidariedade, os meus sentimentos, para com a Vera, os filhos do nosso querido Jairo Pintos, todos os seus amigos. É uma perda muito grande para nós. O Jairo foi presidente da Câmara, foi uma liderança política importante na nossa cidade, mas, sobretudo, foi um amigo. Eu sempre tive com ele um excelente relacionamento, com seus filhos, com a Vera, e vamos sentir muito a sua falta. Que a gente nunca se esqueça de pessoas como Jairo Pintos que ajudaram a construir a história dessa nossa cidade. Um grande abraço mais uma vez, à Vera, aos filhos, à família, aos amigos, e a nossa homenagem ao nosso querido Jairo Pintos. Bom, quem também não era, isso aí eu lembro que ele não era da época do Jairo, mas é importante que ele se manifeste que, em nome do Legislativo Joseense, que é o atual presidente Robertinho da Padaria, falando em nome dos colegas vereadores, porque o Jairo, afinal de contas, exerceu essa mesma função por 3 vezes. O nosso presidente Robertinho, por favor. Bom dia Ferreira, bom dia a todos os ouvintes. Ontem à tarde recebi essa notícia, então, lá na Câmara Municipal, estava lá, inclusive, do falecimento, então, aí, do ex-vereador e presidente da Câmara, Jairo Pintos. São José, apesar, viu, Ferreira, que não era da minha época, quando ele foi, então, vereador e presidente da Câmara, é só sei dizer que ele era um vereador muito atuante. São José perdeu aí, de fato, um exemplo de homem público que deixou aí um legado no nosso legislativo, com grandes debates, Ele é uma pessoa realmente muito atuante aí, com grandes debates aí sobre aí o desenvolvimento da nossa cidade. Então, quero também que foi uma grande perca, para nossa cidade. E eu quero deixar aqui minha solidariedade também a todos os familiares e amigos, dessa grande pessoa e desse grande homem público que foi, então, aí, o Jairo Pintos. Quero deixar aqui o meu abraço a todos aí, Ferreira. Presidente, está aí o Robertinho da Padaria. Eu quero só fazer um registro, eu achei uma coisa muito interessante, ontem que me chamou a atenção. Eu vou fazer um registro do vereador Dier. Eu passei, ontem estava tendo reunião de bancada e tal, eu passei por algumas salas na Câmara, logicamente procurando alguns vereadores daquele período,